Meus irmãos, muito bom dia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Muito bom rever irmãos que não via desde o ano passado, né? Parece que faz tanto tempo assim, né? Mas a quem eu não vi ainda pessoalmente, um feliz e abençoado ano novo, um ano de paz, de alegria, de provisão de Deus, sobretudo um ano com muita comunhão com o nosso Senhor e com os nossos irmãos. Eu os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Olívia e Lorena hoje estão uma belezinha, né, gente? Como é gostoso ouvir esses sons de crianças, né? Dadá e mais algumas coisas mais aí. Essa linguagem das crianças é muito gostoso, gente. João, capítulo 1. Antônio Carlos, sua vitória por aí, meu irmão? Excelente. Nós vamos acompanhar a leitura que farei do versículo 1 ao versículo 14 do primeiro capítulo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e rogamos a Ti, ó Pai, que nos abençoe nessa hora. Abençoe a minha vida como alguém responsável por expor a Tua palavra. Peço que o Senhor use a minha vida, apesar de mim, que o Senhor glorifique o Seu nome através da Tua palavra. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, que eles ouçam a voz do Senhor, a voz do Teu Santo Espírito falando ao coração e à mente, produzindo vida, produzindo renovo, que a Tua palavra, Deus, cumpra o propósito para o qual o Senhor já a designou. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês vieram a conhecer o Evangelho sendo outrora católicos romanos. Eu fui um católico romano nominal, boa parte da minha vida, mas no final da minha vida, antes de conhecer o Evangelho, eu era um católico praticante. Participava ativamente da Igreja Católica Romana, chegando a trabalhar em encontros de jovens da igreja. E no dia 6 de janeiro,
era o dia que nós conhecíamos como o Dia de Reis. Já ouviu essa expressão? Dia de Reis? Né? Muitos ainda hoje, por tradição, né? Depois de montarem suas árvores de Natal em casa, e os enfeites natalinos, desmontam exatamente no dia 6, né? Chamado Dia de Reis. Aqui entre nós, né? Uma menção equivocada a respeito da visitação dos magos ao Senhor Jesus Cristo, porque eles não eram reis. Eles são referidos como reis magos, né? Eles não eram reis, eram magos. Não confundir magos com talvez uma compreensão moderna de mago, alguma coisa mística. Magos eram sábios que aprenderam a ler as estrelas, astrônomos, diríamos hoje em dia, né? Então, eles não eram reis. O fato é que essa data continua até hoje sendo celebrada pela cristandade. Mas também esse dia é conhecido como o dia da Epifania. Epifania é uma palavra grega que significa manifestação, é o dia da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o aparecimento do Deus homem à humanidade, a manifestação de Deus a todos os povos, a todas as culturas. As Escrituras, na realidade, narram momentos diversos em que Jesus se manifesta a diferentes pessoas. Na tradição cristã, normalmente são observadas, de maneira mais efetiva, 3 destas manifestações. A primeira delas, eu pensei que ele estava interagindo comigo aqui um texto. A primeira delas é a manifestação já citada. Cristo nasce. Cristo é encarnado entre os homens. Cristo é visto, é visitado no seu nascimento por esses magos. A segunda epifania, a segunda manifestação é conhecida como a epifania a João Batista, que se dá quando Jesus Cristo se revela a todos, ou é revelado pelo Pai, na ocasião do seu batismo. Este é o meu Filho amado, em que me compraz. O Espírito Santo desce em forma de uma pomba sobre Jesus Cristo, uma manifestação visível de quem é Jesus Cristo, dada aos homens. E a terceira manifestação é a manifestação de Jesus Cristo nas bodas de Caná da Galileia, quando ele opera o seu primeiro milagre conhecido, o seu primeiro milagre público, transformando água em vinho. Nessas 3 ocasiões, essas 3 ocasiões podem ser chamadas de epifanias, manifestações do Senhor Jesus Cristo, dando conta, compartilhando com o mundo quem Ele é, sobretudo na sua encarnação. E por que isso? Porque o propósito de Deus é manifestar-se a judeus e a gentios, é revelar-se a todos os povos, é tornar-se conhecido de toda a humanidade. Lucas 2, de 10 a 11, numa versão mais contemporânea, diz: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, o Messias, o Senhor. Portanto, a Epifania é a manifestação de Cristo, aquele que foi predito no Antigo Testamento, aquele sobre o qual toda a expectativa de redenção foi lançada, aquele a quem os irmãos do passado, da antiga aliança, aguardavam,
aquele por quem, pela fé, os irmãos do passado morreram e foram justificados, morreram na esperança do Messias e foram justificados, por isso, ele de fato veio ao mundo e se manifestou entre os homens. Esse é um texto longo, normalmente o texto da Epifania é o texto, nas pregações, é o texto da visitação dos reis magos, Mateus 1, de 1 a 12. Mas eu quero compartilhar com vocês esse texto de João. Se você é um pouco atencioso, assim, aquilo que eu falo aqui comumente na igreja, você já deve ter me ouvido falar desse texto, citá-lo em alguma ocasião, né? É um texto que fala muito ao meu coração, é um texto que, especialmente o versículo 14, fala muito à minha vida, e eu vou me deter mais no versículo 14, mas quero então, versículo a versículo, trabalhar esse texto com você a partir de agora. Versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio. A narrativa em Gênesis 1:1 começa com a criação do universo e prossegue até a criação do homem. O relato em João 1:1 relembra a criação e revela a eternidade, enfatizando que antes da criação deste universo material, o Verbo, o Logos, já existia. A palavra já existia antes de tudo. O substantivo verbo ou palavra significa aquilo que é falado, o discurso, a pregação. Na tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o aramaico, esse vocábulo é traduzido por Deus. Já o termo grego logos, que consta na Septuaginta, uma versão da Escritura Sagrada, era usado nos círculos intelectuais gregos para expressar a força imaterial que rege todo o universo, a mente soberana que governa e dá sentido a todas as coisas. O verbo aqui é a expressão ou a manifestação de Deus. João então se refere a Jesus Cristo. Jesus Cristo era o verbo que estava com Deus e o verbo que era Deus. É interessante pensar que no mundo antigo, as pessoas, e talvez não só no mundo antigo, né, mas especialmente no mundo antigo, as pessoas da mesma classe social deviam se sentar no mesmo nível, uma de frente para a outra. Isso é algo muito importante. A preposição com, e o verbo estava com Deus, indica uma relação pessoal, mas também uma situação de mesmo status. Jesus está no mesmo nível de Deus, está com Deus, está diante de Deus, se assenta diante de Deus, vive diante de Deus. O Verbo, o próprio Jesus Cristo, é alguém que tem íntima comunhão com Deus. Mas o texto diz que, além de o Verbo estar com Deus, afirma que o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo, Jesus Cristo, tem as mesmas características de Deus, a mesma substância de Deus, a mesma essência de Deus. O Verbo é Deus, é alguém da mesma categoria, é o próprio Deus, é a manifestação visível de um Deus invisível. É por isso que o Senhor Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, o Evangelho de João começa com uma frase simples, que nos lembra da criação, no princípio, confirmando a pré-existência de Cristo. Ele é anterior à criação.
a sua personalidade, a sua divindade. Jesus Cristo, um ser diferente do Pai, ou seja, não são a mesma pessoa, mas são o mesmo Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, Cristo não veio a tornar-se uma pessoa ou filho de Deus em algum momento da história, na encarnação, por exemplo, não. Muito pelo contrário, o Pai e o Filho sempre existiram e tinham um relacionamento de amor e intimidade entre eles. Cristo já estava lá, no princípio. Ele estava com Deus. Talvez muitos possam pensar, né? Jesus Cristo nasceu, obviamente, né, no tempo da história, mas e antes? Antes, não sei como é que era, existia, não existia, como é que é esse negócio? Cristo sempre existiu. Pastor, qual que é a data de nascimento de Jesus? Tem certidão de nascimento de Jesus? Não, Jesus Cristo é Deus, Ele é eterno, Ele não tem princípio e não tem fim. E Ele estava no princípio de todas as coisas com Deus. Ele não apenas estava ali como um mero observador daquilo que Deus fazia, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas, ginomai, por ele. Antes da criação, o verbo já existia. O tempo verbal aqui aponta para a sua existência eterna. A criação teve um princípio, teve um início. A criação não é eterna. Deus Pai criou o mundo juntamente com o Senhor Jesus Cristo, com a ação poderosa do Espírito Santo, mas Jesus não faz parte da criação. Ele é anterior à criação. Ele também é criador. Todas as coisas foram criadas por ele. O ensinamento bíblico neste versículo sobre a criação esclarece que essa criação foi completa. Todas as coisas foram feitas. Todas as coisas foram feitas através de Jesus. A criação não é uma construção ou fruto do acaso, ou fruto da teoria da evolução das espécies. Não. A criação foi completa, feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Não está escrito aqui que a vida foi criada. Ela já existia em Cristo. Nós dependemos de Cristo para viver. Ele é o doador da vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Além de ele próprio ser a vida, ele afirma isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também afirma que é a luz dos homens. Eu sou a luz do mundo. Você se recorda que o Senhor Jesus diz em várias ocasiões, eu sou? Lembra disso? Eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e por aí vai. O único eu sou que o Senhor Jesus compartilha conosco é a luz. Eu sou a luz do mundo de Jesus. Mas ele também diz, vós sois a luz do mundo. Obviamente não somos luz como Jesus é. Porque não há em nós uma luz própria. Nós devemos irradiar a luz de Cristo aos homens. Essa luz, esse ser cuja vida estava nele e cuja vida era a luz
dos homens deve ser irradiado por nós, aos homens. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus veio a este mundo de trevas para trazer luz, luz espiritual. O verbo pode ser traduzido como tomar posse, dominar, entender. As trevas não sobrepujaram a luz, não conseguiram vencê-la. Apesar do homem em trevas não entender a luz e rejeitar a luz, apesar de Satanás e seus aliados resistirem à luz, eles não podem deter a luz. Não pode deter. Porque quando Deus determina iluminar o coração de um homem que jaz nas trevas, esse coração será iluminado. Quando Deus determina que a luz do evangelho de seu Filho alcance um coração em trevas e transforme esse coração, isso efetivamente vai acontecer. E Deus determinou que os homens sejam libertos das trevas espirituais através de seu Filho, através de Jesus Cristo, a luz do mundo. Jesus é a vida e é a luz. Quem conhece Jesus não andará mais em trevas. A luz resplandece nas trevas. As trevas não prevaleceram contra ela. Versículos de 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Esses versículos mostram a diferença entre João e Jesus Cristo. Jesus é Deus. João Batista, um homem enviado por Deus. Jesus é a luz dos homens. João é aquele que veio testificar da luz. Nossa função, assim como de João, é atrair as pessoas, é irradiar o evangelho da graça de Deus e atrair as pessoas não para nós mesmos, mas para Cristo. A nossa missão é apresentar Cristo às pessoas. A locução para que testificasse significa dar testemunho ou declarar. Este veio como testemunha para que testificasse, para que declarasse, para que testemunhasse a respeito da luz. E curiosamente, João usou o verbo testemunhar 39 vezes. O substantivo testemunho 14 vezes em seu evangelho. João usou o verbo crer 100 vezes em seu evangelho e em suas cartas, enfatizando então o fato de que as pessoas precisam crer em Jesus. E para que as pessoas possam crer em Jesus, é necessário que nós testemunhemos. João era uma testemunha de Cristo, uma testemunha da luz, e nós igualmente devemos ser. Versículo 9, a saber, a verdadeira luz. Se há uma luz verdadeira, há luzes falsas por aí. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Em Jesus está a luz verdadeira. A luz de Jesus é a única luz que conduz os homens à verdade. A luz de Jesus, como eu gosto de dizer sempre, é como um farol. Sabe, os faróis que ainda existem por aí, em lugares longínquos, nos mares, por exemplo,
né? Às vezes tem farol no meio do mar, no meio. Existe até uma atividade chamada de faroleiro. Normalmente, uma atividade suportada pelos membros da marinha, das marinhas dos países, né? Então, a pessoa pode exercer essa função de faroleiro. E em muitos lugares do mundo, faroleiros vivem, uma pequena ilhazinha assim, que tem um farol, para iluminar o caminho e impedir que os navios batam ali nas rochas, nos recifes, enfim. E aqueles homens vivem ali naquele farol. Tem um determinado tempo de serviço ali, né? Qual a função deles? Iluminar. Iluminar o caminho, mostrar, olha, aqui não. Não vem por aqui não, aqui não pode não. Essa é a nossa função. Essa era a função de João Batista. Não duvide que nas religiões por aí afora nesse mundo, as pessoas falem de luz, se sintam iluminadas, ou digam, nosso líder é um líder iluminado. Mas a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem é Jesus Cristo. Aquele cuja estrela guiou o caminho dos magos, iluminou o caminho para que eles chegassem até a Jesus Cristo, é a luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O verbo conhecer, no versículo 10, significa não apenas ter o conhecimento, mas também receber esse conhecimento. Receber essa pessoa, Jesus Cristo. Ter intimidade com Ele. Mas ao invés de receber a Jesus de braços abertos, os seus, os judeus, em sua grande maioria, e toda a humanidade, em sua grande maioria, viraram as costas para Ele. Rejeitaram o Messias. Mesmo não se apercebendo, estão fazendo uma escolha. E qual é a escolha? Nós preferimos andar nas trevas. Nós queremos continuar nas trevas, mesmo achando que estão na luz. Estão andando em trevas espirituais. Estão distantes de Deus. Estão longe da graça. Jesus veio para iluminar a todo homem. Jesus veio para salvar pecadores. Mas as pessoas viram as costas para o Senhor Jesus Cristo. E durante todo o Evangelho de João, esse tema é um tema recorrente. A necessidade das pessoas se voltarem para Cristo, crerem em Cristo. Que Deus nos use para fazer com que estes que hoje rejeitam o Evangelho, como talvez muitos de nós outrora fazíamos, reconheçam de fato Jesus Cristo como Senhor e sejam libertos das trevas espirituais. Tem uma pessoa da família, já falecida, que no dia da sua morte, já era idoso, talvez poucas horas antes da sua morte, começou a gritar dentro de casa. Não, saiam daqui, não. E ele disse que trevas o cercavam. Ele estava vendo trevas o cercando, como se fossem seres espirituais do mal cercando, como que nós viemos te buscar.
Tem muita gente, quando fechar os olhos aqui, e a gente lamenta isso. Quando deixar suas riquezas, seus palácios, abrirão os olhos em trevas profundas, choro e ranger de dentes. Mas vai ter também muita gente que não vive em palácios, que não tem dinheiro, que é pobre, e que também não foi iluminada pela luz que veio ao mundo e é capaz de iluminar a todo homem, que também estará em trevas. Mas nós, pela graça de Deus, que estamos na luz de Cristo, quando fecharmos os olhos aqui, veremos diante da luz eterna de nosso Senhor Jesus Cristo, na cidade que não precisa de iluminação, porque a luz do Cordeiro de Deus a ilumina, de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A frase, aos que creem no seu nome, aparece 3 vezes no Evangelho de João. Aqui, João 1,12, João 2,23, João 3,18. E o termo nome, aos que creem no seu nome, neste versículo não se refere à maneira como Jesus é chamado, mas ao que representa o seu nome. O Senhor é a salvação, o Senhor é a luz. Neste contexto significa crer que Jesus Cristo é o Verbo, é a vida, é a luz, ou seja, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a expressão deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, deu-lhes o poder, refere-se ao direito legal dado a nós por Deus, de agora termos essa posição, a posição de filhos de Deus, uma condição que nenhum ser humano detém por nascimento. É uma condição que Deus dá àqueles que creem. Você agora é o meu filho, você agora tem uma nova posição, você agora é parte da minha família, você está dentro da minha aliança. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Porque cremos no nome de Jesus, porque cremos que Jesus Cristo é a vida e é a luz do mundo, porque cremos que Jesus Cristo é o Messias, nós agora recebemos o direito de sermos tratados como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Uma compreensão diferente da compreensão do mundo, em sua grande maioria, que diz, não, todo mundo é filho de Deus. Não, não é todo mundo que é filho de Deus. Filho de Deus, o texto qualifica de maneira clara, mas a todos quantos o receberam, a estes, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem não crê no nome de Jesus, quem não crê que Ele é o Messias, a vida e a luz, não é filho de Deus. Não pode ostentar esse título, filho de Deus. O título mais honroso que alguém pode ostentar na vida. Filho de Deus. Filho do Deus Altíssimo. Me lembrei do Antigo Testamento. Me lembrei de Davi indo contra Golias. Tu vens contra mim com pedras, paus, com lanças, espadas, enfim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esse nome está sobre nós, irmãos, porque nós cremos. E há poder nesse nome. Há poder no nome de Jesus. Versículo 13 explica melhor isso. Os quais não nasceram do sangue, os quais quem? Os filhos de Deus. Estes que pela fé se tornaram filhos de Deus.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Este novo nascimento que experimentaram aqueles que creem em Jesus é um novo nascimento espiritual. Os nascidos do Espírito não nasceram do sangue, ou seja, não nasceram por geração sanguínea, não são fruto da fecundação natural, não são produtos da igreja. A igreja não tem poder para declarar alguém filho de Deus. Olha, eu te declaro filho de Deus. Não. Eu não sou filho de Deus porque meu pai é crente. Ah, o pai é crente, eu nasci, então eu sou filho de Deus. Não, não é. Olha, eu tenho sangue, o meu pai e a minha mãe são crentes, eu venho de uma linhagem de presbiterianos, eu sou a 10ª geração, nem sei se tem 10ª geração de presbiteriano no Brasil, já tem 10 gerações? Eu não sei, 150 anos já dá, não dá isso, né? Uma geração, o quê? 25 anos? 20 a 25, né? Então não tem 10 gerações ainda. Né? Sei lá, sou da 5ª geração de presbiterianos. Eu tenho sangue azul, não é verde, né? A cor da presbiteriana é verde, né? Tenho sangue verde e tal. Você não tem nada, meu amigo. Tem nada. Ser filho de Deus não é um produto de geração humana. Não é a gente que produz isso. Nem é tampouco alguém que acorda de manhã, um dia e fala, bom, domingo hoje, segundo domingo do ano, meio de bobeira aqui em casa. É o seguinte, eu decidi, eu vou ser filho de Deus. Agora, a partir de hoje, eu sou filho de Deus. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Essa fé bendita, salvadora, é dada por nós, graciosamente por Deus. A fé que nos faz enxergar a verdade, enxergar o Evangelho, enxergar Cristo, enxergá-lo como a luz do mundo, como a vida, como o Messias. É um dom de Deus, não é uma obra humana. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Louvado seja Deus, que nos fez seus filhos, através desse novo nascimento espiritual. Nicodemos, como é que eu posso ser um homem, sendo um homem formado, voltar ao ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, não é isso. É um novo nascimento espiritual. Versículo 14. Nós cantamos ele aqui. Não é? E o verbo se fez carne, ou virou gente, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo, logos, aquele que sempre existiu, se fez uma ação concreta, se fez carne, habitou entre nós. O versículo 1 que lemos, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, fala da natureza divina e eterna de Cristo, de suas obras que transcendem o tempo e o espaço. No verso 14, o verbo entra na dimensão do tempo e do espaço, materializa-se, faz-se carne e muda a história da humanidade. O Filho de Deus, que sempre existiu desde a eternidade, por um tempo, abriu mão do seu estado espiritual, da sua condição incorpórea e tornou-se homem. Nasceu de uma mulher, nasceu de uma virgem e viveu entre nós. E neste estado, que nós chamamos de estado de humilhação, ele sofreu dores, ele teve fome, ele teve sede, ele obedeceu aos seus pais, foi criado pelos seus pais, ele obedeceu à lei de Deus, ele realizou milagres,
curando enfermos, ressuscitando mortos, purificando leprosos. Ele multiplicou pães e peixes, ele andou sobre as águas, ele suportou o escárnio dos homens, ele tomou o cálice da ira de Deus, morrendo pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele venceu a morte, ressuscitou, ele apareceu ressurreto aos seus discípulos, a mais de 500 testemunhas, e na sua ressurreição, aparecido aos homens, ele comeu, ele bebeu, ele se deixou tocar, ele finalmente ascendeu aos céus, onde está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Esse é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Deus habitou entre nós. O verbo traduzido como habitar é de origem grega e significa tabernacular, alude à ideia de armar uma tenda. No Antigo Testamento, o tabernáculo era uma tenda móvel. Lembram disso? Os discípulos, o povo da Antiga Aliança, peregrinava, andava, parava num lugar, armava a tenda, ficava um tempo, caminhava mais um pouco, armava a tenda. Imagina hoje, né? Você, vou acampar, eu sou um nômade, né? Vou acampar, vou sair pelo mundo acampando com a minha barraca. Uma barraca aqui, vai, fica um tempo, depois vai para outro lugar, e assim vai. Mas aqui não, irmãos. Aqui não se trata de uma tenda móvel. Aqui a gente poderia comparar, nem é a comparação melhor, ao templo, que foi estabelecido e fixado em um lugar, mas nem esse templo suportou. Foi destruído 2 vezes. Quando o texto diz que Jesus habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós, ele fez isso de uma vez por todas, definitivamente. Ele está sempre conosco. Pastor, mas ele não está mais aqui fisicamente, ele ascendeu aos céus. Mas ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Vocês não estarão sozinhos. O meu Espírito estará com vocês. A tenda de Deus, o tabernáculo de Deus com os homens, está presente conosco, sempre e sempre. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu gosto muito da linguagem de João. Ele vem falando a respeito do verbo de Deus, vem falando das características do verbo de Deus, vem deixando claro que ele não é a luz, mas Jesus Cristo é a luz, que esse Jesus se apresenta aos homens, se manifesta aos homens, que parte rejeita, outra parte aceita, para finalmente ele dizer essa frase maravilhosa, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos o privilégio de ter visto Jesus Cristo face a face. Um privilégio que nós, filhos da luz, filhos de Deus, também teremos um dia. Ver o Senhor Jesus Cristo face a face. Enquanto esse dia não chega, devemos anunciar a luz do mundo. Devemos ser a luz do mundo, o sal da terra. Dizer aos homens, Cristo já se manifestou entre nós. O Messias já veio, ele nasceu entre nós, ele viveu entre nós, ele se assentou à nossa mesa, ele tocou nas pessoas, curou, amou, chorou. Ele foi um ser humano completo, viveu entre nós, mas um ser humano sem pecado, e ele vai voltar em toda a sua glória. Ele vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.